Universalmente falando, o arco mais odiado de One Piece é sem sombra de dúvidas o arco do Foxy. As pessoas o consideram um arco sem um grande inimigo, com uma trama chata, sem nada a acrescentar no mundo de One Piece e bem básico. Mas existe uma teoria sobre isso, que acima de tudo é só uma teoria. Ela diz que a Toei basicamente pediu carinhosamente pro Oda criar esse arco, para que eles pudessem criar o seu personagem filler oficial, já que o arco do Foxy é extremamente pequeno e seu personagem vilão central poderia muito bem servir como filler para a Toei futuramente, e serviu. Não é à toa que na hora de fazer o anime eles tentam ao máximo tirar aquela importância do arco, qualquer tipo de importância que o arco tenha, para que você como espectador pense que ele é de fato filler. No mangá, após passar pelas provas e voltar para Tonjit, que é o velhinho do começo, eles encontram o Aokiji parado na casa dele, o que relaciona diretamente o evento mais importante do arco, que é a aparição do Aokiji, com o próprio arco em si. No anime, eles têm uma imagem meio distante, já que é só após eles encontrarem o Tonjit que eles acabam esbarrando com a Aokiji. Como se o anime quisesse desassociar esses dois momentos, como se a aparição da Aokiji não fosse realmente parte desse arco, e sim do próximo. Isso daria para a Toei a chance de meio que transformar esse arco em um filler, sem precisar abordá-lo ou citá-lo futuramente nos episódios cânones, e usar o Fox em outros arcos, filmes ou especiais de TV, como é feito por sinal. Mas eu acho que o anime de One Piece com Arco Fox consegue fazer uma boa introdução aos personagens da série. Sabemos que nem todo mundo tem paciência para ver as centenas de episódios de One Piece, que são 200 até o Arco Fox, ou algumas pessoas simplesmente assistiam pelas TVs que tinham as licenças dos episódios comprados, e eles não iam ficar repetindo o episódio 1 toda vez, então você meio que tinha que assistir de onde a TV estava passando. Se eu fosse recomendar para você, eu diria que você deveria assistir One Piece do episódio 1, mas se caso você falasse, olha, eu não quero ver pelo episódio 1, eu acho tedioso, por qual arco eu deveria começar? Eu sinceramente diria pelo arco Fox, por alguns motivos simples. O arco Fox mostra bem a personalidade de cada personagem do bando, a teimosia de Luffy, a rivalidade de Zoro e Sanji, a fome por dinheiro de Nami, o medo de Usopp e assim por diante. É naturalmente um bom arco que te introduziria aos personagens e a configuração do mundo de One Piece, com um vilão bizarro, já que basicamente todos eles são, e com uma ilha bizarra. E para quem começar a acompanhar por aqui, e por quem começou a acompanhar do episódio 1, nota que esse arco é um belo respiro para os eventos da história. Antes do arco Fox, o Luffy foi pro céu, enfrentou um maluco que pensava que era Deus, achou um poneglyph e descobriu uma raça que vive acima das nuvens. Depois ele vai para uma espécie de Veneza do mundo de One Piece, entra em conflito com agentes secretos do governo mundial, tem seu companheiro raptado, briga com o Usopp, declara guerra ao governo mundial e foge da ilha judiciária mais conhecida do mundo. Entre todos esses eventos de alto risco e grandiosos para a história do mundo, os Mugiwaras precisavam de uma leve pausa, uma história bem mais simples de digerir e que tiraria sua expectativa, já que após o arco de Skypiea, é natural que as pessoas esperem eventos mais grandiosos ainda. Então, o arco Fox vinha, tirava suas expectativas para depois jogar no ótimo arco Water 7, para fazer sua expectativa subir de novo. Mas algo precisa ser dito aqui. Eu acho que o arco do Fox funciona muito bem como o arco transitório do mangá de One Piece. São 19 capítulos que você consegue ler bem rapidinho ao invés dos 15 episódios que o anime gasta com isso, inserindo filler dentro do próprio arco e momentos completamente idiotas, como o do Luffy e do Fox apostando toda a tripulação do outro, o que não faz sentido lógico nenhum, apostar sua tripulação de 500 pessoas por causa de um cara que não tem nem 10. Sem contar que era óbvio que aconteceria, se o Luffy perder toda a sua tripulação a história acabaria, então é ultra óbvio que isso não aconteceria. E também era óbvio que ele não aceitaria todas as pessoas, até porque para ser um Mugiwara você deveria merecer isso, só entrava no bando quem o Luffy quisesse que entrasse no bando. Por isso a disputa do mangá valendo um único membro era muito mais lógica. Na época era impossível saber se o Luffy arrumaria seu carpinteiro ali ou não. Pegar a bandeira de Fox é de longe o final mais apropriado, ferir diretamente o orgulho de uma tripulação, ao invés de besteiras como foram feitas no anime, do Luffy pegar todo mundo da tripulação dele e depois devolver todo mundo de novo. Por isso o arco Fox funciona muito mais no mangá do que no anime. O arco já não é muito querido, aí a gloriosa Toei ainda adiciona um monte de bullshit filler nele, aí os fãs vão com certeza amar. Agora, eu falei sobre como esse arco era bom em apresentar novamente a personalidade e trejeito de cada um dos chapéus de palha, muito porque esse arco é onde a personalidade da tripulação principal dos Mugiwaras recebe uma espécie de reinício. Em qualquer grande história, e quando eu falo grande história eu estou literalmente falando de tamanho, a personalidade e as crenças dos personagens principais mudam ao longo do tempo. Mas como exatamente? Eles parecem exatamente iguais ao de sempre. O Luffy sempre foi um idiota impaciente antes disso, o Zoro e o Sanji sempre tiveram uma rivalidade, etc. Mas pense em algumas coisas que aconteceram nesse arco que nunca aconteceram antes, mas passaram a acontecer cada vez mais depois dele.
Este Luffy desse arco não é o mesmo Luffy que lutaria quase até a morte com o Zoro só pela maneira como ele tratava estranhos. Lembra de Whisk Peak, quando o Luffy e o Zoro brigaram? Não é o mesmo Zoro que no arco passado, quando viu o Enel atacando a Robin, disse: "Ei, cara, é uma mulher", ao invés de falar tipo: "Ei, cara, é minha companheira". O mesmo Zoro agora diz a Chopper que ele deve sentar e assistir quieto a partida, como uma espécie de confia no bando, caralho. Um sentimento de companheirismo muito maior do personagem, apesar de ter sido feito a la Zoro, né, de forma bem fria. Inclusive, quando que a gente viu o Zoro fazer um discurso tão frio e direto para outro membro? Antes do arco Fox eu sinceramente não me lembro de nenhum, mas depois do arco Fox eu lembro muito bem, em Water 7, logo após o Luffy e o Soap brigarem. Há também o elemento de humor do fato dos piratas Fox representarem o público nessa competição. As escolhas deles eram baseadas na forma como o público enxergava a tripulação do Chapéu de Palha. Vamos lá, quem diabos escolheria o Soap? Naquele ponto ele não tinha sido Sogeking ainda, nem havia tido sua luta contra o Luffy, ou seja, o personagem não tinha tido nenhum grande momento, e não seria muito louco dizer que ele era o membro menos apreciado dos Mugiwaras naquela época. Chopper é a figura mais, vamos dizer assim, comercializável de One Piece. Ele é o bichinho peludo e fofinho, que é o Mugiwara que pode ser mais famoso entre crianças e o público feminino, infantil, óbvio. A segunda opção do público provavelmente seria entre os personagens mais descolados e cools, ou seja, o Sanji ou o Zoro. Não é à toa que eles são os próximos a participarem das provas. Você consegue perceber? Foxy também é interessante, hoje nem tanto, mas na época de lançamento, muito por causa de um boato que rodava por One Piece. Houve uma velha história, ou talvez não fosse só uma história, fosse verdade, eu não sei, muito antigo, de que o Oda disse que um membro do Chapéu de Palha morreria. Sendo verdade ou não, meio que não importa para esse vídeo. O ponto é que essa frase está no imaginário do público que consumiu One Piece na época. Se você é um leitor de One Piece naquela época, a declaração de Oda estaria com certeza passando pela sua cabeça, tipo, beleza, quem vai morrer? O Luffy não querer abrir mão de absolutamente nenhum membro de sua tripulação para o Foxy é um atestado de como ele lutaria até o fim pelos seus amigos, e o arco que veio imediatamente depois disso é basicamente projetado para destruir a tripulação dos Mugiwaras. Uma crise tão grande na tripulação nunca tinha acontecido antes, mas mais uma vez, um evento que nunca tinha acontecido antes em One Piece, mas depois acontece. E a gente lembra, né, de quando a tripulação se separou de novo de forma tão brusca, foi em Whole Cake. E para finalizar, eu acho que o arco Foxy funciona muito bem como um arco de transição se você ler pelo mangá e apreciar seu peso. Ele é um arco leve, de bastante comédia, que prepara o público e os Mugiwaras sobre como o Luffy reagiria a perder membros de sua tripulação. Eu não acho o arco Foxy um dos melhores, ou o melhor de One Piece, talvez um dos mais divertidos e engraçados, talvez, mas não é nem de longe o que eu menos gosto. Tem outro que é muito famoso na comunidade, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Talvez no anime ele seja um dos piores arcos de One Piece pra mim, pau a pau com Dressrosa, mas no mangá eu acho ele bem ok. E antes que comecem os julgamentos, né, não que eu deva satisfação, mas eu acho Dressrosa muito pica no mangá, muito bom mesmo. No anime eu acho meio tosco, mas é basicamente isso. E tá rolando uma live, quando esse vídeo for lançado, estará rolando uma live na Twitch jogando One Piece World Seeker, a DLC do LoL. Se der tudo certo. Se vocês verem um link no comentário fixado é porque está rolando a live. Mas é basicamente isso. Tchau.